Amém. Você pode sentar. Espero que você esteja com o seu coração com sede de Deus, muita sede do Senhor. Hoje Ele preparou uma noite especial para você, sua palavra. A gente vai caminhar um pouco e aprender um pouquinho mais. Você que gosta de anotar, pode anotar. Hoje eu estou sem voz, desde a semana passada tenho orado por isso, mas nós vamos sem voz mesmo. A gente não tem medo. Vamos para cima. Amém? Você está preparado? Sim? Sim? Está preparado? Está preparado? Está preparado? Está preparado? Sim? Estão preparados? Então vamos junto. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre oração. Vamos passar um pouquinho sobre o poder da oração. Se a gente fosse fazer um curso de oração, a gente ia passar aí 7 semanas do imersão. Mas eu quero dar uma passada com vocês sobre a importância de orar, sobre o poder da oração. O meu retorno ali está desligado. Aí se alguém puder dar uma olhadinha para mim, que me ajuda bastante. A gente vai falar um pouco sobre o poder da oração. E talvez você pergunte: eu realmente preciso orar? É necessário que eu ore? Por que eu preciso orar? Se Deus já sabe de todas as coisas. O que é que vai mudar se eu orar? O que muda? Talvez você pense. Quero responder algumas perguntas desse tipo hoje. Se eu conseguir responder isso, eu já estou satisfeito. Se você aprender, meu Deus. Se você praticar, então, aí é melhor ainda. A gente precisa dar passos de amadurecimento com o Senhor e galgando cada vez mais passos de maturidade, de aprendizado na palavra, aprendizado no Senhor, de entender a importância da oração, a importância da intercessão. Hoje eu não vou falar sobre intercessão, eu vou falar sobre oração, mas a importância de você estar posicionado em oração. Essa é a ideia. Eu queria iniciar e falar um pouquinho sobre Neemias. Quero iniciar essa palavra e falar um pouco sobre Neemias. Neemias era o tipo de pessoa que ele orava antes de agir. Primeiro ele orava, depois ele fazia. E eu sei que muitos de vocês, muitos de nós, primeiro a gente solta o pino da bomba. Depois a gente fala: socorro, Deus! Soltei o pino da bomba. Desarma a granada, arma ela, no caso, né? Arma a granada, ela tá no clique ali para explodir. E aí? E Deus? Deus que lute daí, né? Não. O convite de Neemias, do exemplo dele primeiro ele ora. Primeiro ele busca Deus. Primeiro ele se sensibiliza. Depois ele age. A gente tem o que aprender com Neemias. Os babilônios destruíram Jerusalém e o templo. E Neemias ficou sabendo, através do irmão dele, que estava tudo destruído. E ele ficou desolado. Ele ficou transtornado. A condição dele era uma condição de quem estava em luto. E a Bíblia fala que ele orou muito, que ele chorou muito, que ele estava cheio de tristeza, que tudo estava destruído e ele sentia que ele podia fazer alguma coisa. Mas por muitos dias a Bíblia fala que ele chorou, jejuou e ele orou. Pode pôr o próximo slide aí, que eu acho que eu coloquei o versículo. Ih, ficou pequeno, mas não tem problema. Quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quanto tempo que ele passou jejuando, orando e lamentando? Não sei quantos dias foram, mas foram dias. Às vezes a gente é tão ansioso que nós estamos com um problema diante de Deus, um problema nosso, um problema que está acontecendo.
E a gente faz meia oração. Senhor, abençoe. Boa, já orei. Mas a gente precisa se colocar numa brecha de oração. E é interessante que ele confessou os pecados dele e Neemias confessou os pecados da nação. Ele confessou o pecado de todos. É engraçado, porque na minha cabeça, ele se colocou, na minha cabeça não, e é verdade, ele se colocou na brecha, ele se colocou como intermediário ali na oração. Às vezes Deus aqui, Ele nos leva a fazer alguma coisa parecida. Quando eu oro com vocês, às vezes, vocês já perceberam? Eu estou orando e eu confesso pecados seus. Vocês já perceberam que às vezes acontece isso? Eu estou confessando o pecado que vocês fizeram, me colocando nessa posição de intercessor. Não é porque eu sou bom nem nada, mas é porque às vezes Deus nos toca para fazer isso, nos colocar na presença de Deus pelo outro. Ele colocou os pecados da nação naquele momento, e ele ficou bem triste. E uma vez ele foi servir, ele era copeiro do rei, e uma vez ele foi servir vinho ao rei, e o rei percebeu que ele estava meio esquisitão. Falou: cara, você está batido, está meio amarelo, está meio branco, os olhos meio murcho. O que foi? O que está acontecendo? Você está meio ruim? O rei percebeu que ele não estava normal. Ih, esqueci de soltar o meu timer de novo. Tá bom. E ele explicou tudo para o rei. Ele falou: estou triste, aconteceu isso. Depois você lê lá em Neemias. Estava destruído. Essa história começa lá em Esdras, na verdade. Ele contou tudo. Quando o rei ouviu tudo que ele tinha para dizer, ele também fez pedidos. Ao rei. Só que eu quero destacar aqui, primeiro, orar antes de tudo e ter sensibilidade para orar. Antes de fazer qualquer coisa, você precisa orar. Mas Renato, mas eu não oro. Então você precisa criar esse hábito de orar. Adolescente também ora. Eu me lembro que quando eu era adolescente, às vezes a gente ia... A nossa igreja era uma igreja pequena, lá em São Paulo. De vez em quando a gente ia orar lá no monte. Passava a noite no monte orando. E a gente via sinais e maravilhas de Deus naquele monte, naquele lugar. E a gente passava a noite orando. Aqui a gente tem a vigília. E na vigília você tem que orar. Lá na sua casa, às vezes você fica jogando a noite inteira. Faz uma maratona e está tudo bem. Mas também um dia você tem que tirar uma noite para orar. Eu vou tirar essa noite para orar. Eu vou orar. E quando você se propõe a fazer isso, seu coração ele fica sensível a Deus. Então a primeira condição que eu quero destacar é sensibilidade ao que Deus fala. Sensibilidade ao que Ele coloca no seu coração. Sensibilidade para orar. A segunda condição que eu quero destacar de Neemias é que ele teve contrição, que é uma grande tristeza. Ele se humilhou, ele confessou o seu pecado e o pecado do povo, ele reconheceu o seu pecado e o pecado do povo, e ele se colocou nessa posição de tristeza. Ele sentiu a tristeza pelo pecado do outro, pelo pecado da nação. E a terceira condição que eu quero destacar é de ouvir Deus. Ele ouviu Deus. E Deus deu estratégias para ele. E quando ele chegou, que o rei perguntou, agora voltando lá: o que você tem? Você está triste, está batido, está com os olhos vermelhos? O que está acontecendo que você está esquisito? Ele contou tudo. E Deus deu uma estratégia para ele, de escrever cartas aos governadores, para que ele pudesse passar pelas cidades, para reconstruir os muros. E ainda pedido de materiais de construção, pediu madeira, pediu um monte de coisa, para levantar as vigas das portas dos muros que estavam destruídos lá de Jerusalém. Então, através da oração, antes de fazer, Deus abriu portas, Deus deu estratégia, Deus deu sensibilidade, e ele conseguiu tudo o que ele queria. Tudo, portas abertas.
Outro exemplo importante da oração, de quem ora. A gente falou no imersão da semana passada, não, da semana retrasada. Daniel, acho que foi da semana retrasada, pelo menos na revisão a gente falou. Daniel, no capítulo 1, versículo 4, diz que o rei queria jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. Daniel era um cara que orava 3 vezes ao dia, mas ele não orava igual a gente ora. Você está andando, ouvindo música, fazendo qualquer coisa, e você fala, Senhor, tal, daí você conversa com Deus, e coloca aquela situação para Deus, e valeu a oração, subiu. Oração check. Não, ele parava o que ele estava fazendo, subia no segundo andar da casa, virado para o oriente, e orava. Ele parava tudo. Tanto que depois que fizeram a cabeça do rei Nabucodonosor e convenceram que quem não adorasse o rei ia ser jogado na fornalha. Ele tinha tanta confiança em Deus que ele pegou e falou, Daniel 3, 17 e 18, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará da sua mão, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eu vou continuar orando. Se você quiser me jogar na fornalha, você joga. Se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser livrar, Ele não vai livrar, e está tudo bem para nós. Se morrer, está valendo. Outro exemplo de oração é Raquel. Raquel foi estéril. Só que depois ela foi curada. E depois de curada da esterilidade, ela foi mãe de 2 pessoas muito importantes, que foi José e Benjamim, filhos de Jacó. José, você sabe quem foi? José foi o menino que tinha uma capa colorida, foi jogado no buraco, um monte de coisa aconteceu, foi vendido como escravo, aconteceu um monte de coisa, depois ele se tornou governador do Egito. Mas tinha junto dele, antes dele, uma mulher que precisava de um milagre e que ela orava. Débora, ela era uma profetisa. E ela ia orar lá nas tamareiras. Deus ouvia e falava com ela. Esther, ela se tornou rainha da Pérsia. Maria, mãe de Jesus. A gente canta, né? Como Maria. Lá em Atos fala que ela se reunia para orar. Isaac, ele orou, filho de Abraão, ele orou ao Senhor por sua mulher que era estéril, e o Senhor lhe ouviu. Josué, sucessor de Moisés, líder dos israelitas, orou ao Senhor e o sol parou. E o que dizer de Elias? Alguém lembra do Elias? Versão não, né? Kids 2. Elias, o que aconteceu? Ele orou, desceu o fogo do céu. O que ele mandou fazer? Pega esse holocausto, pega esse sacrifício, pega esses animais, joga 4 vasos de água, 4 talhas de água aqui, molha tudo esse negócio. E ele orou, e desceu fogo do céu, consumiu todo aquele holocausto, consumiu toda a água que estava em volta. Mas e você? O objetivo da gente aprender a palavra de Deus é aplicar a palavra de Deus. É muito bom a gente saber as histórias da Bíblia. Todas essas estão relatadas lá. Mas e eu? E você? Por que você não ora? Por que você não se coloca diante de Deus? Talvez você fale assim, mas como que eu devo começar a minha oração?
Onde começa, onde termina, para onde que eu vou? Primeira coisa que você precisa fazer é parar. Parar. Silenciar. Silenciar. Silenciar o BPM do coração. Silenciar sua mente. Silenciar. Parou. Talvez você tenha que criar um ambiente, colocar uma música de fundo, colocar um louvor, para você ter esse tempo de conexão, você e Deus. Afinal, a gente tem tempo de ficar no Rios. Eu coloquei um aviso no meu Instagram agora, quando dá 1 hora ele fecha a tela. E 1 hora passa muito rápido. Meu Deus do céu, meia dúzia de rios dá 1 hora. Que raiva. Queria ver mais. Dopamina pura. Mas por que eu não tenho 10 minutos? Por que eu não tenho 15 minutos? 3 músicas? Por que eu não tenho 10 minutos? 2 músicas? 2 louvores que você coloque. 2 louvores. Então por que você não ora? Sua oração, ela precisa começar. Olha o tutorial. A sua oração precisa começar com adoração. Com adoração, Renato? Sim, porque a oração, ela é uma forma de adoração. Já coloquei ali? Sim, a oração é uma forma de adoração. Eu acho que eu pus o versículo errado. Tudo bem. Mas o que eu vou falar nessa oração? Você vai falar para Deus quem Ele é. Eu vou te ajudar. Quem Deus é? Deus tem características que são imutáveis, que a gente chama de atributos de Deus. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, e o diabo não está em todos os lugares. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e o nosso inimigo não sabe de todas as coisas. Eu disse onisciente, onipresente. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele é eterno. Ele é imutável. Ele é criador. Eu gosto de uma palavra, Ele é magnífico. Ele é lindo. Ele é todo poderoso. Ele é santo. E os anjos lá no céu passam 24 horas dizendo: Santo, 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 Santo. Como eu começo minha oração, Renato? Você pode começar a sua oração dizendo: Santo, Santo, perfeito, único, poderoso, onipotente, onisciente, Deus magnífico, Deus belo, Deus criador, que cria pelo poder da palavra, que criou todo o universo, que sonda o meu coração. E você pode falar palavras do que Ele é. Use esse tutorial. Mas é assim que a gente entra na presença de alguém. Se entrasse um rei aqui agora, se entrasse alguém muito importante naquela porta, se o pastor Jefferson entrasse agora, se o prefeito Paranhos entrasse agora, se qualquer pessoa muito importante entrasse agora, eu respeitosamente, eu iria cumprimentar essa pessoa, respeitosamente. Quando você entra na presença de Deus, você pode entrar respeitosamente, falando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Mas no final disso tudo, você pode dizer: Pai, Paizinho, Papai, Abba. O Senhor é Criador, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é magnífico, o Senhor é lindo, o Senhor é enorme, o Senhor é tremendo, mas o Senhor é o meu Pai. Então eu quero te dizer: Pai, Pai, Pai. O Senhor não me abandona, é o Senhor que está comigo, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, Pai, o Senhor está comigo.
É assim que você começa essa oração. A oração também, 2, ela precisa te conduzir ao arrependimento. Você precisa ser conduzido ao arrependimento. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós. É como se o nosso pecado cheirasse peixe podre. Ele não consegue tragar aquele cheiro de peixe podre, sentir aquele nojo daquele cheiro, porque o seu pecado faz separação entre ele e você. Tem um pecado te atrapalhando. Então você precisa entrar na presença de Deus e confessar os seus pecados. Quando você adorá-lo, seu segundo ponto, você vai confessar o pecado. Entender que o arrependimento é uma chave que move o coração de Deus. Se você está preso no orgulho, se você não se arrepende, você precisa confessar: Senhor, eu estou preso no orgulho. Senhor, meu coração está duro, eu não consigo me arrepender. Me ajuda a me arrepender, ainda que leve tempo. Eu preciso me arrepender, eu sei que eu preciso. Olha o que a Bíblia fala. Em Atos 17:30, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. É uma ordem. Você precisa se arrepender. 3, a oração ela te enche de paz. A oração ela te enche de paz. Eu te garanto que se você orar a Deus, separar um tempo, colocar um louvor, deitado, dobrando seus joelhos, tomando banho, ou sentado na sua cama, sentado no chão, no seu quarto, onde você estiver, se você parar tudo, silenciar o seu coração, e você adorar a Deus por aquilo que Ele é, e também confessar os seus pecados, que fazem separação entre você e Ele, eu te garanto que a paz vai entrar no seu coração. A Bíblia fala em Filipenses 4, 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E olha o que vem? A paz, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. A sua mente precisa estar cativa, presa, guardada em Deus. Eu espero que você esteja entendendo isso, porque Deus quer se revelar para você em oração. Legal o movimento, Start XP, top, muito bom. Vigília, quem participou da vigília? Quem ficou na vigília até o final aqui? Vocês receberam uma porção de Deus, eu tenho certeza. Quem estava com o coração aberto, recebeu uma porção de Deus aqui. Start, Deus vem, derrama do Espírito Santo, você chora, você se derrama, glória a Deus, mas Ele também quer falar com você sozinho, no seu particular, no seu secreto, Ele quer se revelar a você. Quatro, a oração te leva à intimidade com o Pai. Quando você passa pelas portas da adoração, do arrependimento, perdão. 4 ou é 3? 4. Você recebe a paz. E você passa a ter intimidade com Ele. Ao ponto que aquele rei magnífico, glorioso, poderoso, todo poderoso, santo, 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 quando você tem intimidade, é o Pai. Pai, é o Pai. Não tem medo de Deus. Quanto de vocês tem medo de Deus? Não levante a mão. Porque você entendeu errado. Você entendeu errado. Ah, Renatinho, mas então não vai ter consequência para os meus pecados? Sinto te dizer, vai. Cada um deles vai ter uma consequência. Cada um dos seus pecados vai ter uma colheita. Todos. Tem jeito, os meus também. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas Ele é um Pai amoroso, que quer se relacionar e quer ter intimidade com você. Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ele quer se fazer conhecido por você. Ele quer intimidade com você.
Ele quer se revelar a você. Aí você pode perguntar: então se eu fizer tudo isso, Deus vai fazer a minha vontade? Sinto te dizer que não. Porque a oração não muda Deus. A oração, ela vai mudar você. E talvez o seu coração esteja desalinhado do coração de Deus. O alinhamento esteja torto. A vontade de Deus é essa e você está atravessando o samba. Está errado. Mas Ele vai trazer alinhamento para o seu coração. Colossenses 4:2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Tem outra versão, Almeida Revista e Atualizada, ela fala: perseverai na oração. Perseverança na oração. Não é só orar, é perseverar, é continuar, é não desistir. Não sei se foi o pastor Jefferson que falou, acho que foi. Às vezes um filho pede alguma coisa para o pai, e ele pede só uma vez. Vou dar um exemplo. Pai, me dá uma bicicleta? Aí o pai fala: na Páscoa a gente compra. Natal a gente compra. Ou então na volta a gente compra. Abraça, né? Na volta não vai comprar. Mas se toda semana o filho fala: pai, me dá uma bicicleta? Pai, eu quero tanto uma bicicleta. Ah, pai, eu fico me imaginando de bicicleta. Imagina eu numa bicicleta. Ah, pai, me dá uma bicicleta. Já pensou eu aprendendo a fazer manobra, eu indo ali, não sei o quê? Não sei o que uma criança ia dizer. E continua pedindo, continua pedindo, continua pedindo. O pai vai falar para a mãe: viu, nós vamos ter que dar uma bicicleta para o menino. Porque ele está doido, ele está sonhando com a bicicleta, ele não dorme mais, só pensa na bicicleta. Será que o que você pede para Deus, você pede hoje, amanhã já é outro, aí depois já é outro, aí depois já é outra, aí depois é outra coisa, aí outra coisa, e fica por isso? Mas a Bíblia fala para você ser perseverante na oração. Persevere, seja fiel na oração, e sejam alertas, e seja agradecido. Sexto e último, a oração traz o céu na terra. Atos 2, do 1 ao 6. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. E de repente veio do céu um som, como um som de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, e se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Deus quer se revelar a você através da oração e o céu descer na terra. Ele quer encher você do Espírito Santo. A gente dizia batizar com o seu Espírito Santo. Ele quer te encher do Espírito Santo e você receber dons dele. Mas isso você tem que ter sede de Deus e buscar receber dele. Senhor, eu quero o céu na terra. Eu quero que quando eu oro, Senhor, pessoas sejam curadas. Senhor, eu quero quando eu orar que caia fogo do céu. Eu quero, Senhor, quando eu orar, Deus, eu desejo quando eu orar coisas aconteçam, milagres aconteçam. Será que você deseja isso? Mas se você não deseja, o que tem de errado com você? Será que você está só pelo rolê? Será que sua motivação está errada? Mas isso daí é outra pregação. Deus tem mais para vocês. Deus tem mais para vocês. Vocês não podem, e nem eu, ficarmos só no leitinho. Amadurecer não é ser só grande, forte e ter pelo no sovaco. O saco e fede. Não é só isso. Amadurecer é mais do que isso. Amadurecer também é ter um tempo com Deus, um tempo de relacionamento, de busca com Ele. E é isso que Ele quer com você. Ele quer tempo com você, gastar tempo com você, aproveitar o tempo com você.
Será que você consegue passar 3 minutos orando? Não estou falando nem de uma noite, não estou falando nem de 3 louvores, estou falando de 3 minutos, sem cutucar o seu amigo. Será que você consegue ficar 3 minutos, e nesses 3 minutos, você passar pela adoração, pelo arrependimento, pelo perdão, pela entrega, pela paz, e até descer o céu na terra? Eu vou dar 3 minutos para vocês. E aí, você vai ter um compromisso comigo. Você não vai cutucar o seu amigo. Se você não quiser orar, não quiser experimentar dessa atmosfera, fica quieto. Mas se você quiser experimentar dessa atmosfera, você pode ficar sentado, você pode sentar no chão, você pode ficar de joelho, você pode ficar como quiser. Mas poucos 3 minutos, 90 segundos. É 90 segundos? Não, 6, 2, 8, 180 segundos. Tô bom de geografia, né? Feche seus olhos aí. Vou dar 3 minutos para você. 3 minutos. 3 minutos. O seu compromisso é não cutucar o amigo. Se você não sabe o que dizer, você vai dizer santo, 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 poderoso, glorioso, majestoso, magnífico, grande, criador, eterno, lindo, forte, rei, salvador, Pai. Santo, santo, onipotente, onipresente, Deus poderoso, Deus Criador. Te adoro na beleza da sua santidade, porque Tu és santo, o Senhor é grande, poderoso, cheio de misericórdia, Pai amoroso, grande Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Pede perdão pelos seus pecados, lembra dos seus pecados. Lembra de coisas que você fala, que você pensa, que você olha, que você vai, que você toca, que não deveria tocar. Lugares onde você não deveria ir, palavras que você não deveria falar. Fala para Ele. Entrega a sua vida a Ele. Senhor da paz, eu te entrego a minha ansiedade, te entrego meus medos, te entrego meus sentimentos, te entrego os meus sonhos, te entrego meus pedidos. Esses são meus pedidos, Senhor. Fala o seu pedido. Não quer pedir? Só agradece. Revela-se a nós. Se você conseguiu ficar 3 minutos e achou pouco, eu também achei.
Você é convidado a fazer isso sempre, todos os dias. Senhor, neste momento eu quero entregar, Pai, cada adolescente ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa nos ensinar a orar a Ti e a buscar ao Senhor. Que o Senhor nos ensine a ter intimidade e relacionamento com Deus. Que nós aprendamos que o Senhor é um Deus justo, mas o Senhor é um Pai amoroso, bom, todo-poderoso, Criador e eterno. Nós somos Seus filhinhos, Pai. Que nós possamos ter esse tempo de intimidade. E quando nós estivermos no ambiente da adoração e da intimidade, que o céu desça neste lugar. Que o céu desça no quarto de cada um, que o céu desça no particular de cada um, que o céu desça, Senhor amado, quando eles estiverem sozinhos em casa orando ao Senhor. Derrama o céu naquele lugar, aqui também, mas derrame o céu lá no particular deles. Coloca uma sede em cada coração. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém, amém. Pode sentar, se você está no chão, pode sentar na cadeira, se você está de joelho, pode sentar. Quero agradecer por esse tempo. Que o Espírito Santo continue falando para você e te dando sede de Deus. Amém? Aplauda o Senhor, Ele quer se revelar a você. Amém.